Basicamente, a gente diz que a Nautico está reinventando as comidas que a gente ama comer. E como que a gente faz isso, né? Tudo começou com 3 fundadores, são 3 fundadores chilenos. O primeiro deles é o Matias, que é esse do meio. Ele é um engenheiro comercial, é a famosa administração que a gente tem aqui no Brasil. E ele estava fazendo uma educação corporativa em Stanford e ele pensou que a inovação não estava na indústria de alimentos, que a inovação estava simplesmente na indústria farmacêutica. E ele começou a pesquisar formas de como a gente podia modernizar o jeito que a gente se alimenta. Porque hoje, basicamente, a gente come do mesmo jeito que os nossos avós comiam, do mesmo jeito que os nossos tataravós comiam, então a gente não tem muita inovação nessa indústria. E ele encontrou o Pablo, que é aquele da ponta, que é PhD em genoma vegetal. E ele encontrou o Karim, que na época estava estudando em Harvard, e ele estudava a composição dos astros com base na luz que eles refletem. E eles se juntaram para criar a Nautico. Basicamente, o que eles questionaram muito foi a presença dos animais na equação da nossa alimentação. E aí, eles se depararam com esse cenário, que é basicamente a realidade da nossa alimentação hoje em dia, que a gente não vê quando esses alimentos chegam na nossa mesa, mas eles fazem parte do nosso dia a dia. E a gente se depara com isso aqui no supermercado. A gente chega, a gente não sabe o que é bom, o que é ruim. Cada semana é uma coisa que é boa. Então, dessa vez, come ovo. Na semana seguinte, o ovo é o vilão. Dessa vez, vamos comer peixe. Na semana seguinte, o peixe é o vilão. Então, eles todos se depararam com esse cenário super confuso e decidiram que eles tinham que fazer alguma coisa para mudar. E, basicamente, eles analisaram que a nossa tomada de decisão hoje em dia, ela está baseada no seguinte: tudo que é gostoso e é barato, normalmente não é saudável. E tudo que é meio chato, assim, e é caro, normalmente é o que é saudável. Então existe um preconceito muito grande, por exemplo, quando a gente fala assim, comer vegetais. Todo mundo pensa, nossa, sem glúten, sem lactose, sem nada, não vai ser gostoso, tem gosto de nada. E basicamente, diante desse cenário, eles fizeram a seguinte análise: vamos ver como está a composição das nossas comidas. E aí, esse é um desafio para vocês. Eu quero ver quem consegue adivinhar, obviamente vocês não vão conseguir me responder, mas eu quero ver quem consegue adivinhar o que é isso aqui. Se vocês olharem para esses ingredientes, o exagero do que tem de produtos químicos, vocês nunca vão imaginar, por exemplo, que essa mistura dá uma bolacha de água e sal. E é basicamente esse o cenário que a gente vive hoje. Então, nos alimentos industrializados, a gente tem um excesso de produtos químicos, a gente tem um excesso de componentes que não são naturais, porque é mais prático, é mais barato, a produção se torna mais escalável dessa forma. E aí eles começaram a se questionar de que as pessoas não deveriam perguntar o porquê, e sim por que não. Por que não fazer uma mudança e por que não fazer as coisas de uma forma diferente? E aí começou The Not Company, que é a não empresa. Basicamente o que a gente fez, a gente não, né? Eles fizeram foi criar um algoritmo que usa inteligência artificial para reconstruir alimentos de origem animal usando só vegetais. Como que isso funciona? A gente tem um algoritmo que chama Giuseppe. Basicamente, o time de biotecnologia vai imputar no Giuseppe toda a composição molecular dos alimentos de origem animal. Isso quer dizer as moléculas de sabor, as moléculas de nutrientes, as moléculas de textura, tudo que a gente sente quando a gente come um determinado alimento. E o Giuseppe vai gerar uma receita, que basicamente cruza 4 fatores. As propriedades nutricionais, as propriedades do próprio alimento, como que essa comida se comporta e qual que é a nutrição desse alimento. Porque para a gente substituir um alimento de origem animal, a gente tem que encontrar no reino vegetal, por exemplo, leite que tenha cálcio biodisponível, a gente tem que encontrar substitutos que tenham um equivalente de proteína. Então, o Giuseppe, que é o nosso algoritmo, e ele cruza diferentes bases de dados para chegar nessas conclusões. E aí é importante ressaltar que, assim, hoje em dia, a nossa indústria alimentícia está baseada em apenas 11 plantas principais. E a gente tem mais de 30 mil plantas disponíveis para alimentação humana. Isso significa que a gente explora muito pouco a biodiversidade que a gente tem para a alimentação humana. E a gente tem, junto com o Giuseppe, trabalhando um time de chefs. Então, é a inteligência artificial combinada com a inteligência humana. E o que esse time de chefs vai fazer? Eles vão testar essas receitas e vão ver se, por exemplo, a cor do alimento está adequada. Porque ninguém quer comer uma maionese roxa se ela não for de azeitona. Ninguém quer comer uma manteiga que seja verde. Então, eles vão testar desde cor e eles vão imputar no algoritmo também os sentimentos que a gente tem. Então, como que o alimento preenche a boca, como que a gente tem um retrogosto. Eles vão dar todos esses tipos de detalhes. E aí, basicamente, o que acontece? A gente gera novos dados e esses novos dados vão ser imputados novamente no Giuseppe para ele ficar inteligente. Isso que se chama inteligência artificial e machine learning. E aí, daí vão sair as receitas da Nautico. E as receitas da Nautico, basicamente, são alimentos
tais quais os originais. Então a gente tem uma maionese que é igualzinho ao original, a gente tem um leite que é igualzinho ao leite de vaca, só que eles são feitos 100% com alimentos de origem vegetal. E daí a gente passa para toda a parte de escalar, então a gente faz testes industriais para ver como que esse alimento se comporta em grande escala, qual vai ser a vida útil dele para ele poder ir para o supermercado. Basicamente, a gente vai testando até que isso esteja pronto para ir para o supermercado. Por que usar inteligência artificial ao invés de simplesmente pedir para um ser humano fazer essa receita? Se a gente for pensar, eu quero fazer um leite que tenha um gosto de um leite de vaca, ninguém vai pensar num repolho misturado com um abacaxi. Todo mundo vai pensar sempre em algo que remeta ao sabor do leite de vaca, então é algo mais doce. A gente tem vieses inconscientes ou conscientes que vão levar a gente a escolher determinados ingredientes que não necessariamente são os que vão entregar a mesma composição molecular e o mesmo sabor. E o algoritmo faz isso de maneira não enviesada e, além disso, o algoritmo faz isso de maneira muito mais rápida. Então, imaginem aí como seria analisar 30 mil plantas para decidir qual delas pode substituir o ovo numa composição de maionese. O algoritmo faz isso em questão de minutos e a gente demoraria pelo menos aí uns 2, 3 meses para conseguir analisar tudo. Então, resultado, por exemplo, do nosso carro-chefe, que é o primeiro produto que a gente teve, é a maionese, e está aí a composição dela. Basicamente é grão de bico, óleo, sal, pimenta, mostarda, vinagre de uva. Então a gente tem uma composição bastante mais saudável do que uma maionese tradicional. E a gente fez vários testes cegos para descobrir se essa maionese passa na prova ou não. E é muito engraçado ver que as pessoas não conseguem descobrir qual maionese tem ovo e qual não tem. E a gente pergunta sempre assim, o que você está comendo? É uma pasta de grão de bico ou uma maionese? Todo mundo responde, uma maionese. A gente fez esse teste na Paulista, e aí startup, né, todo mundo vai para a rua e viver vida de promotor. A gente foi para a Paulista, montou um stand lá e distribuiu bolachinhas com maionese para as pessoas contarem o que elas estavam comendo. E a gente teve das reações mais diversas, mais engraçadas, que as pessoas ficavam em choque quando a gente falava que não é maionese. E teve gente até falou assim, meu Deus do céu, o que eu estou comendo então? E esse é o grande objetivo da empresa. A gente começou no Chile, porque o Chile é o terceiro maior consumidor de maionese per capita no mundo. Então, lá no Chile a gente brinca que as pessoas comem maionese com maionese, e se tiver um pouquinho de maionese para pôr por cima também põe. E no Brasil, a gente tem um mercado bastante considerável de consumo de maionese. Então, a gente já trouxe a operação para cá. Hoje, a gente está em todas as lojas do Pão de Açúcar já e estamos expandindo a produção aqui. E a gente está na Argentina também, em mais de 800 lojas. E hoje, a gente é o produto que mais cresce na categoria. Então, a gente está atrás de 2 líderes de mercado que todo mundo conhece, que um é a Hellmann's e outro é a Kraft Heinz. Mas basicamente a gente já conseguiu competir com eles em 2 anos de mercado. E no Chile a gente bateu os 16% de market share, que para uma startup num mercado tão competitivo foi um alcance bastante importante. E hoje a gente está em mais de 4 mil lojas. O nosso price point ele é equivalente a uma maionese tradicional, então a gente não tem aquele famoso preço elevado ou um tax por ser mais saudável ou feito de vegetais. A gente tem um preço bastante competitivo. E o mais interessante é que 92% dos nossos consumidores, isso a gente fez pesquisa em ponto de vendas, eles não são veganos ou não apresentam nenhuma restrição alimentar. Isso quer dizer que a gente é um produto para todo mundo. E que, se você for vegano, que bom, também tem para você. Mas, basicamente, a nossa ideia é que, se você puder comer o seu sanduíche, o seu hot dog, com a nossa maionese, ou você for tomar o seu milkshake, o seu café com o nosso leite, ou com o nosso sorvete, isso já é melhor do que se você estivesse consumindo um alimento tradicional. E um pouquinho mais de informação para vocês verem, né? Essa aqui é uma comparação de uma tabela nutricional de uma maionese tradicional com uma Not Mayo. Basicamente, a gente tem menos gordura saturada, não tem colesterol, tem menos sódio e mais proteína. E no fim do dia, quando você olha para uma dieta balanceada, isso é super importante, porque a gente quer que as pessoas não tenham que abrir mão de gosto, não tenham que abrir mão do prazer de se alimentar, porque elas precisam ser mais saudáveis. E aqui tem uma comparação também, que são aqueles planetary effects, que a gente emite 1,6 vezes menos gás carbônico do que uma produção tradicional. E isso engloba desde a parte de produção de produto de envase, então a embalagem mesmo, até a produção dos ovos e da água que é usada. E a gente consome 6 vezes menos água. Quando a gente olha para o futuro do planeta e falando de mudanças climáticas, aqui no Brasil a gente não percebe tanto, e eu não percebia isso antes de ir para o Chile. O Chile é um país que chove mais ou menos 6 vezes por ano. A umidade diária lá, ela
beira os 40%. Aqui a gente está acostumado com os 80%. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, talvez aqui no Brasil a gente não perceba tanto. Mas lá isso é muito evidente. E é muito necessário que a gente tome uma atitude. Só que essa atitude, ela não está simplesmente só nas nossas mãos. Porque a gente é consumidor. A gente pode fazer, mas é um grãozinho de areia. 97% do consumo de água, por exemplo, está destinado na produção agropecuária. E na produção industrial. Então, a gente pode até fazer, mas a gente está nos 3%. Está na mão das empresas fazerem essa mudança, que é tão importante. E a Nautico vem exatamente por isso. Esse é um dos fundamentos, um dos pilares que faz com que a Nautico tenha essa motivação. E, basicamente, isso aqui é um dado de 2 anos de operação. Isso agora, se a gente atualizar com a Argentina e Brasil, provavelmente está bem mais alto. Mas a gente já conseguiu salvar mais de 148 milhões de litros de água. A gente já salvou não, né? Economizou 1.800.000 ovos e a gente já reduziu em gás carbônico. Bom, o número saiu aqui, mas são mais ou menos 200.000 quilos de gás carbônico que não foram emitidos por conta da produção e do consumo, porque não basta só produzir, né? Tem que vender também. Então, por conta do consumo da Notmail, a gente já conseguiu poupar tudo isso no planeta. E aí a gente tem novos produtos que estão vindo, né? Basicamente a gente tem algumas novidades que estão prontas para chegar no mercado. Basicamente a gente está analisando que sabores a gente traz para cá, mas vocês já podem encontrar a original se quiserem fazer o teste, provar, ver se ela é igual ou não uma maionese. Vocês estão convidados. A gente vai trazer o leite também. O leite, basicamente, a gente tem ele em 2 sabores, o chocolate original. E para compor a fórmula do leite, os ingredientes principais são repolho e abacaxi. E basicamente a gente não leva nenhum alergênico, não tem soja, não tem nenhum tipo de amêndoas, amendoim, enfim, nenhuma leguminosa. E a gente fez isso por quê? Primeiro porque a gente quer que as pessoas consigam se alimentar tranquilas, então a gente sempre prioriza que os alimentos sejam livres de glúten, livres de lactose, livres de alergênicos. E porque a ideia era simular o sabor de um leite de vaca que seja leite de vaca tradicional, que é o HT normal, enfim. E a gente tem também os sorvetes, que são sorvetes feitos à base de ervilha, que substitui o leite, né? Eles são feitos de nut milk com ervilha. E a gente tem a opção de chocolate, baunilha, sorvete, morango. E a gente está trazendo alguns sabores que são sabores mais indulgentes, que a gente chama, que são sabores tipo salted caramel, tem um de pipoca, tem um de cornflakes, que é o famoso sucrilhos. Então a gente está brincando aí com sabores. Todos esses produtos saem no Chile agora em agosto e devem vir para o Brasil até o final do ano. Então a gente tem o sorvete de baunilha. O mais interessante é que assim, a gente deu para as pessoas provarem esses sorvetes e o de baunilha é o mais difícil de conseguir acertar. Porque chocolate, querendo ou não, é um sabor mais marcado do chocolate, você mistura, passa tranquilo. O de morango também, você mistura bastante morango, passa tranquilo. Mas o de baunilha, ele tem um perfil sensorial que é muito sutil. Então a baunilha, você tem 2 opções, ou você acerta muito, ou você erra e erra muito. E a gente conseguiu acertar, a gente deu até para uns italianos provarem, que vieram para o Chile experimentar. E eles não se deram conta que não tinha leite no sorvete, de tão cremoso que é, e o derretimento dele, todo o perfil sensorial do sorvete, ele passa tal como um sorvete original. E a gente tem hoje uma planta de produção no Chile, a gente está começando a produzir no Brasil também, a gente já está produzindo na Argentina. E a gente está com a missão de entrar em todos os países do mundo, começando por México e Estados Unidos ainda esse ano, ou no final do ano. E para o ano que vem a gente tem planos de, enfim, estar disponível em todas as mesas de todas as pessoas do mundo, porque a nossa missão é que uma refeição possa ser inteira feita com alimentos NOT. E aí a grande mensagem que a gente deixa para vocês para vocês se questionarem sempre, não se perguntar o porquê, porque é isso que a gente tem como missão, e sim se perguntar por que não. Por que as coisas têm que ser feitas como elas sempre são feitas e por que as coisas devem ser do mesmo jeito. Então, desafiar sempre o status quo, e é isso basicamente que a gente propõe para vocês.